Bom dia, gente. Na verdade, uma satisfação enorme estarmos aqui reunidos, não, mas tentando estreitar o contato e fazendo com que, em meio a tudo isso que tem aí nos circundado e nos assolado, a gente consiga caminhar, avançar. Mas eu ia pedir a gentileza a vocês de que a gente se prenda a alguns preceitos básicos. Na verdade, a gente precisa assim, ter a produção em meio a esse caos temporalizada. Vocês receberam, porque foi enviado um artigo, e juntamente com esse artigo a solicitação de algumas atividadezinhas na semana passada. Semana essa que permitiria o nosso encontro no dia 16. Maravilha. Então aquela atividade preencheu o encontro do dia 16. Se a gente para analisar, ontem deveríamos novamente ter tido um encontro. E esse encontro não aconteceu. Essa atividade de hoje tem por objetivo suprir aquele encontro. Então, na medida do possível, podendo colocar no caderninho de vocês, dia 23, e as anotações que nós pretendemos ter atrelado ao nosso bate-papo de hoje, seria de bom tom. A gente tem um encadeamento e, basicamente, esse encadeamento nos permitir a gente possa realmente se situar, de que maneira estamos caminhando. Essa semana produzimos dessa maneira, nessa outra dessa outra forma, e temos um cabedal, temos uma quantidade consistente de informações que vão subsidiar eventuais avaliações que em momentos específicos acontecerão. Legal? Maravilha! Nosso último encontro, da forma clássica, nós tivemos a possibilidade de realizarmos algumas anotações, fazermos alguns registros no quadro, e claro que em muito quadro nos auxiliaria. Não temos. Vamos tentar avançar abraçando uma causa de forma conjunta da forma que for possível. Ciente de que isso em muito contribui para que a gente possa passar por tudo isso com menores danos. Agentes modeladores do relevo. Tópico 1 do caderno de vocês: conceitos geológicos e geomorfológicos fundamentais. Vocês se depararam basicamente com a expressão províncias geológicas. Ótimo, estamos falando de estruturas com a mesma origem, processo de formação. Quais são as províncias geológicas? Alguns conceitos precisariam ser apresentados aos nossos olhos. Nós temos os escudos cristalinos, nós temos as bacias sedimentares e nós temos os dobramentos modernos. Cabe ressaltar que, quando falamos, por exemplo, em escudos, os escudos cristalinos, estamos falando de uma área de suma relevância no que diz respeito à possibilidade de conseguirmos riquezas. É justamente nessa porção geológica do subsolo que automaticamente o homem consegue extrair minerais. Escudos e minerais caminham lado a lado. Se os escudos cristalinos eles forem mais antigos, períodos próximos ao Arqueano, nós automaticamente precisaríamos ou conseguiríamos extrair os chamados minerais não metálicos, granito, ardósia, o mármore. Ótimo. Se estivermos falando de escudos mais recentes, ou não tão antigos, maravilha, nós conseguiríamos associar a capacidade de extrairmos os minerais chamados metálicos, não ouro, zinco, níquel, bauxita, tudo que permite o acúmulo de riquezas. Não temos dobramentos modernos no território brasileiro. Estudos demonstram, razões óbvias, estrutura geológica antiga, e os dobramentos acontecerão no intervalo geológico em que automaticamente o Brasil não estava passando por uma intensa atividade sísmica, não estava na junção de diferentes encontros de placas
permitindo a formação dessas macroestruturas. Então, não possuímos no território nacional dobramentos modernos, mas possuímos bacias sedimentares. Dá para associar esse conceito, essa província, esse tipo de província geológica a algum tipo de capital, riqueza, bem, estrutura passível do homem explorar? Sim. As bacias sedimentares estão diretamente atreladas aos chamados combustíveis fósseis. Então é interessante a gente perceber que todas as grandes áreas que permitem a extração, a prospecção, a retirada de petróleo e gás, sobretudo o gás oriundo do petróleo, estão associadas diretamente a essas províncias, a essas bacias sedimentares. Então, associem isso. Não temos uma província, temos as outras duas. E é interessante também termos a noção, a percepção da distribuição. Estudos demonstram que os escudos perfazem aproximadamente 36% do território nacional. Por conseguinte, se nós não temos bacias, se nós não temos dobramentos, automaticamente as bacias elas representariam algo em torno de 64%, para que a gente tenha a noção. Vamos avançar? Maravilha! Então, se falamos sobre as províncias, vamos agora falar sobre os compartimentos. Compartimentos esses que nos são apresentados através de termos como planaltos, planícies e depressões. Compartimentos do relevo são estruturas que nos remetem mais a não a origem, a formação, mas automaticamente ao modelado. E perfazem 75% aproximadamente do território nacional, os planaltos. Em contrapartida, automaticamente as planícies estariam na faixa de 25%. Maravilha! Mais ou menos, porque aí temos percentuais irrisórios de depressões. Não perfazem vastas porções, mas eles estão aí também sendo observados do território nacional. Vamos para o tópico 2. Tópico 2 esse que nos remete notadamente ao intento, à vontade, ao anseio de caracterizarmos as forças que atuam no meio e que possuem a capacidade de sensivelmente acarretar alterações. Maravilha! Precisamos fazer um recorte. Precisamos dividir ou enquadrar ou classificar essas forças em dois grandes grupos. As forças que emanam da subsuperfície, estamos falando dos agentes endógenos, os agentes internos do relevo, tectonismos, porque existem recortes, existem divisões, vulcanismo, os sismos, os abalos, os terremotos, e os agentes exógenos, que vêm de fora, estão acima da superfície. Intemperismos, existem subdivisões, subcategorias, a ação eólica e as ações hídricas também se manifestam em diferentes porções com características, com aspectos muito peculiares. Maravilha! Resgata lá o primeiro termo, tectonismos. Se eu precisasse conceituar, primeira informação primordial é que nós temos a orogênese e a hipirogênese. Vamos associar a orogênese, que é o processo de deslocamento de estruturas tectônicas, e, portanto, vamos associar ao movimento horizontal. Placas geológicas, placas tectônicas, que se movimentam, que se deslocam e que, de acordo com o deslocamento, o sentido, a direção, claro, trazem uma série de consequências, mas têm denominações muito específicas. Se eu estou falando de um tectonismo vinculado à orogênese, eu teria deslocamentos que ocorreriam no mesmo sentido, convergentes ou destrutivos. Destrutivos porque ele me apresenta um outro termo, a subducção. Estamos falando de quê? Vem uma placa A, uma placa B, uma placa densa, uma placa menos densa. Vamos imaginar dois tapetes. Tapete denso,
grosso, espesso, e um tapete muito fininho. Empurraremos esses tapetes no mesmo sentido. Vamos perceber que automaticamente aquele que for mais denso, ele penetra. Aquele que for menos denso, ele se sobrepõe. Se sobrepõe, se dobra, formando um cinturão orogenético, um dobramento, uma cadeia montanhosa. Aquele que é mais denso penetra na estenosfera, em estruturas do manto, e automaticamente vai ser desfeito, desestruturado, destruído, entra em colapso, vai passar por um processo de vai ser solapado na estenosfera. Ótimo. A esse processo de esfacelamento da placa, de uma das placas, a mais densa, automaticamente nós chamamos de subducção. Maravilha. Placas do tipo convergente ou destrutivas. Destrutiva porque traz no bojo o processo de subducção. Quando o movimento acontece em sentidos opostos, estamos falando de placas divergentes ou construtivas. Afastou uma placa, afastou uma nesse sentido, a outra no outro, permitindo que um rift surja, crie um canal, um duto, que vai permitir que o magma oriundo do núcleo que se estacionou na estenosfera ascenda e extravase. Extravasando, eu automaticamente vou ter uma construção de assoalhos vulcânicos. O magma entrando em contato com a lava e formando algo, construindo algo. Portanto, placas divergentes também atendem pelo nome de construtivas. Maravilha! Tem as colisionais ou sutura, que se assemelham em tudo às convergentes. Se aproximam, mas nesse caso não há subducção, não há destruição de uma das placas. As conservativas ou transformantes nos são apresentadas através de uma porção sul do território norte-americano, porção sul que se envereda para a porção oeste. Movimentos paralelos. Vamos imaginar que na sala de aula de vocês, embaixo de uma fileira, existisse uma gigantesca esteira. A outra fileira estivesse sobre uma outra esteira. Essas esteiras seriam acionadas. Uma esteira projetaria a primeira fileira para frente, a segunda esteira projetaria a segunda fileira para trás. Vocês estariam segurando uma folha gigantesca de papel pardo. O que aconteceria no meio dessa folha? Uma fissura, um rasgo. Ela iria passar por um processo de ruptura. Imaginem que isso estivesse acontecendo numa situação macro, envolvendo o meio de um território densamente ocupado. É o que está acontecendo em parte do território norte-americano e atende pelo nome de falha, acarreta a falha de Santo André. Uma porção do território norte-americano está sendo tensionada em uma direção e a outra numa outra direção. Movimentos paralelos de arraste. Em meio a essa tensão, sismos daqui a algumas décadas. Esses sismos vão se intensificar, ganhando proporções de terremotos. Daqui a algum tempo, fissuras, no intervalo maior de tempo, fissuras colossais, cânions no meio de uma grande cidade. Até o momento em que parte do território ou da porção oeste dos Estados Unidos se desprenda totalmente do restante do seu país, formando uma ilha, uma gigantesca ilha, fruto de uma tensão ou de um deslocamento de uma das categorias de placas comumente atenderia pelo nome de conservativa transformante. Maravilha! Então associem dentro de tectonismo a orogênese e a orogênese com seus tentáculos. Todas as nomenclaturas se prendem a deslocamentos das placas. E na hipirogênese nos remete a um outro termo. Qual? Isostasia.
Associem esse movimento tectônico a algo que estivesse se deslocando de forma vertical. Vamos imaginar um iceberg. Iceberg, todos temos ciência de que a parte vislumbrada, a parte perceptível ao olhar humano, é mínima. Mas para que ela exista, uma estrutura muito mais densa, muito mais volumosa, está abaixo do nosso plano do olhar. Vamos imaginar uma gigantesca montanha. Estudos demonstram que se eu tenho uma parte X acima da superfície, eu tenho um substrato rochoso abaixo. Mas as forças da natureza foram atuando e desgastaram 80, 150, 200 metros foram solapados. Essa montanha só ergue. É um movimento de ascensão. É um movimento de ajuste isostático. Portanto, isostasia. Associaremos a pirogênese a algo que nos associe, que nos remete à ideia de deslocamento vertical. E a orogênese a deslocamentos que estão diretamente atrelados a esse mover-se de forma horizontal. Ótimo. Avançamos e agora nos remetemos ao vulcanismo, que de maneira muito simplória poderia nos ser apresentado como a capacidade pela qual pontos de maior fragilidade da superfície terrestre permitem a ascensão e eliminação de parte do magma, oriundo do núcleo que passou pela estratosfera, formando, a partir da sua consolidação, o edifício vulcânico, que por conseguinte, nas múltiplas ascensões e descidas dentro da estrutura vulcânica devidamente formada, permite também o surgimento de rochas magmáticas ou ígneas, que podem ser intrusivas se a solidificação aconteceu dentro do edifício vulcânico, ou extrusivas se essas aconteceram fora do edifício vulcânico. Mas alteram o modelado? Com certeza. Por isso são agentes do relevo. Vamos prosseguir e vamos nos deparar com os sismos, que atendem pelo nome, que são vibrações liberadas naturalmente, ou que se propagam naturalmente na crosta, oriundas da subsuperfície. Maravilha! Esses sismos podem ser enquadrados de acordo com a energia liberada, segundo a escala Richter, 0,1 a 5, um abalo. Superando os 5 graus, seria concebido como um terremoto. Terremotos normalmente estão associados a movimentos tectônicos. Abalos podem ter origem tectônica, mas também podem estar associados a circunstâncias específicas. Década de 60, Maranhão. Choveu pouco, bem pouco. A estiagem foi absurdamente rigorosa. Lençóis freáticos, bolsões de água, foram densamente drenados, eliminados, permitindo a formação de bolsões de ar. Num momento específico, parte da superfície solapou, gerando uma liberação de energia, permitindo que a energia fosse dissipada. Sismógrafos de várias partes do Brasil identificaram que uma energia macro tinha sido liberada. 4,3 graus era um terremoto? Não. Mas tinha uma representatividade. Teve causa sísmica? Não. Por vezes, primeira década do século XXI, a gente conseguiu perceber São Paulo, Rio de Janeiro, preocupados com uma vibração que os institutos não de sismologia não esperavam. A chamada falha tectônica.
Imaginem que eu tivesse várias estruturas rochosas sobrepostas. Deveriam estar alinhadas, mas em uma delas você tem uma sobreposição em desalinho. Em momentos específicos pode haver um realinhamento. Isso libera uma energia e aconteceu no meio do Oceano Atlântico. Minto. Uma porção mais próxima da nossa costa. No meio de um ambiente marinho, fundo oceânico, uma acomodação do substrato marinho. Liberou uma energia e essa energia foi sentida. Dependendo das áreas, sentidas de uma maneira mais intensa ou mais branda. Mas atingiram patamares que geraram uma certa preocupação. Institutos conseguiram registrar sismos superando 3.2, 3.4 na escala Richter. Isso nos remete a um sismo de baixa proporção, um abalo, que nada tem a ver com a questão tectônica. Vamos avançar e nos remeter aos agentes que emanam da superfície. Começando o nosso bate-papo, na verdade, com a questão dos intemperismos, que nada mais representariam do que a capacidade de processos operantes no meio desagregarem estruturas rochosas por vias mecânicas ou químicas. Opa! Isso nos remete a intemperismo físico, químico ou biológico. Mas você falou mecânico ou químico. Vamos entender o porquê? Porque quando é a questão biológica, também estaremos diante de alterações químicas. Maravilha! Ponte Rio-Niterói. Estou passando na parte central, vão central, num belo dia de sol quente. Eu percebo um ônibus. Ué, por que isso? Estruturas metálicas precisam unir os blocos de concreto. Por que não é um padrão monobloco? Porque o sol age e à noite ele deixa de agir. E essa alteração térmica vai permitir que as estruturas compactas possam se dilatar e se contrair de forma sucessiva, mas estou falando de algo sólido, de algo compacto. E que não tem ou não dispõe dessa plasticidade que a natureza gostaria de impor. Portanto, se assim não fosse, o nível de expansão e contração dos blocos de concreto, se não existisse esse mecanismo, a ponte sucumbiria num curto intervalo de tempo. Mas as rochas não dispõem. Portanto, sucessivos processos de expansão e contração, dilatação e contração, superam seus níveis de plasticidade, fazendo com que fissuras surjam. Essas fissuras vão permitindo que a erosão atue, reduzindo sensivelmente a dimensão de uma montanha. Temperismo físico. Em temperismo químico, a água atua diretamente alterando a composição química, a estrutura mineralógica das rochas, dissolvendo alguns minerais, facilmente fazendo com que, num médio intervalo de tempo, as rochas deixem de existir naquela sua forma, naquela sua estrutura. E o biológico? Raízes de plantas, atuando, exercendo uma força por si só e automaticamente eliminando algumas substâncias. A química também atua. Então eu tenho temperismo físico, químico e biológico. Avanço e me deparo com a capacidade que o vento tem para erodir,
desgastar, alterar porções específicas da superfície terrestre, por conseguinte do seu modelado. Gostaria que vocês se prendessem a duas situações muito peculiares. Imagine uma região montanhosa próxima ao mar. Montanhas têm lados. Lados de montanhas atendem pelo nome de vertentes. Vertente barlavento, aquela que está voltada para o oceano. Vertente sotavento, aquela que está voltada para o continente. O vento vem, se depara com a vertente barlavento. Isso de forma intensa, isso de forma contínua. Eu sempre perceberei, em qualquer análise topográfica, que a vertente barlavento ela nunca tem o mesmo nível de inclinação que a vertente sotavento. Vertente sotavento, nível médio de inclinação. Vertente barlavento, um nível bem mais abrupto. Qualquer profissional que goste de realizar atividades esportivas no que se remete à questão das escaladas, ele consegue ganhar uma notoriedade maior em meio ao seu grupo social quando consegue escalar a vertente barlavento. Região de dunas, os lençóis maranhenses, maravilhoso episódio. Cidades foram construídas em momentos específicos e não levaram em consideração a dinâmica de circulação dos ventos, mas numa área onde o aporte de grãos, sedimentos, de cristais de quartzo é monstruoso. Deveriam ter levado. E a dinâmica de circulação de ventos conduziu uma quantidade monstruosa de cristais de quartzo em direções específicas. Direção que ia de encontro a essas vilas. Fazendo com que houvesse o deslocamento, inviabilizando a ocupação por muitos e muitos anos. Região de dunas, vasta, uma área livre, onde o vento consegue atuar de forma intensa e tendo esse aporte de grãos. Uma ótima demonstração de que o vento tem força. Tem capacidade sensível de alteração do modelado e essa força emana da superfície. Portanto, vendo, concebendo, reconhecendo a ação eólica como mais um importante agente modelador do relevo na condição de exógeno. Vamos caminhando para o desfecho desse bate-papo, nos deparar com a ação hídrica. Ações, porque se manifestam em diferentes prismas, em diferentes porções. Pegue um curso fluvial, um rio, com seus meandros, subentendendo meandros de rios como sinônimos de curvas. Um rio é sinuoso. Eu estou dizendo que o rio tem curvas. Mas vamos imaginar que essas curvas me permitissem, numa planície de inundação, construir residências. Se eu tenho uma sinuosidade específica de rios, é bom que eu leve em consideração e nunca ocupe a parte externa dessas curvas, desses meandros. Porque se eu tenho dois rios, um relativamente retilíneo, correto, e um com uma sinuosidade bem intensa, e eu perguntasse a vocês qual rio é mais antigo, vocês vão me dizer aquele que tem mais curvas, porque em algum momento esse rio que tem muitas curvas já apresentou menos curvas. Então, assim como o deslocamento de uma cobra, esse rio consegue alterar o modelado, erodindo as margens, fazendo com que as partes externas, as partes convexas, elas gradativamente se estendam.
se existem vilas, se existem comunidades ribeirinhas, em algum momento elas deixarão de existir. Eu preciso saber em qual direção uma sinuosidade está caminhando. Estamos diante da ação hídrica do tipo fluvial. Eu tenho também a capacidade de perceber a água agindo de uma outra forma, numa outra porção do espaço geográfico. Se a gente para analisar e vai a uma praia no inverno e sai do calçadão e quer molhar os pés, eventualmente uma situação simplória, hipotética, casual, mas essa situação nos materializa um propósito pedagógico. Saí do calçadão e caminhei e eu dei um número X de passos. Se depois, no verão, eu for a essa praia com outros propósitos, mas eu me lembrar daquele episódio em que eu caminhei para molhar os pés simplesmente, eu vou perceber que o caminhar foi mais longo, que o número de passadas foi bem superior. Por quê? Existem alterações sensíveis no nível de curvatura, de inclinação, o grau de incidência de uma onda no verão é fazendo com que a onda ganhe conotações construtivas. As ondas no verão são construtivas, retiram sedimentos da arrebentação do fundo oceânico e levam sedimentos para a praia, para a linha de costa. As ondas no inverno modificam sensivelmente as suas inclinações, transformando-se em ondas erosivas, destrutivas. Retiram a areia da praia e levam para o fundo oceânico. Portanto, se recordam da caminhada em que saí do calçadão e rapidamente toquei a água, a praia fica menor no inverno. Modificou a linha de costa, a força emana da superfície, estamos diante de mais uma subcategoria de agentes do relevo. Ou seja, ações hídricas do tipo marinho oceânica. Alpes suíços, topo da montanha, neve eterna. Já imaginaram, já pensaram em colocar uma garrafa d'água no freezer? Simbolicamente uma garrafa de plástico. Ao nível experimental, qualquer um que vocês possam perder. Pegar uma garrafinha de álcool, enchem, de maneira que não fique parte sem água, coloque no freezer. Depois de um tempo, a água mudou o seu estado. De líquido passou a sólido e expandiu sensivelmente a área ocupada, o seu volume foi alterado. Foi alterado e rachou inclusive a garrafa. Imaginem voltando para a situação prática, Alpes suíços, neve. Camadas sucessivas de neve. A parte mais subsuperficial, ou seja, mais profunda, com uma densidade tamanha que consegue exercer uma força sobre a rocha, criando fissuras. Chega o verão e ao derretimento, criam-se rios temporários e automaticamente uma quantidade muito consistente dessa neve vai deixar de existir. Lembra da tensão? Lembra da força? Lembra da fissura? Sedimentos foram criados e devidamente transportados, alterando no intervalo grande de tempo a topografia, a altimetria, a configuração daquela região montanhosa. Estamos diante da ação hídrica do tipo glacial. Então, resgatando, começamos esse bate-papo trazendo à tona alguns princípios geológicos e geomorfológicos. Falamos das províncias e trouxemos os seus desdobramentos de cunho financeiro e econômico que permitem a circulação de capital. Falamos sobre os compartimentos
e depois nos enveredamos pela caracterização dos agentes modeladores do relevo, percebendo que são vistos e enquadrados em dois grandes grupos. Conversamos sobre os endógenos, conversamos sobre os exógenos. E chegamos ao fim desse bate-papo agora. Gente, torço para que esse bate-papo tenha permitido criar um encadeamento de ideias, um raciocínio linear e sincrônico. E que, claro, vocês, anotando ali os registros, as informações mais relevantes, possam criar substratos para que no momento oportuno a gente se submeta a algumas avaliações. Gente, fiquem em casa, mas eu tô doido para voltar para a sala de aula. Forte abraço, juízo, beijo nas crianças e até mais. Um abração.